Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 2 Reis, o capítulo de número 4. Esse é um versículo, é um texto muito conhecido, uma história muito conhecida. Nós temos lá, Jesus teve uma experiência com uma mulher e disse assim para ela, essa experiência que você está tendo comigo, essa experiência de fé, vai ser contada no mundo inteiro. Não foi dito isso acerca dessa mulher, mas a história dessa mulher é conhecida por todos nós, ou para a grande maioria de nós. Registrado aqui em 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 16. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu, dizendo, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor e está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em sua casa. E ela respondeu, a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas de todos os vizinhos, mas peça muito, e depois entre na sua casa com seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha, e vá separando a que você for enchendo. E depois disso ela foi embora, fechou a casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite cessou de correr. Ela foi e contou ao homem de Deus o que tinha acontecido. E ele disse, vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus ministre nosso coração nessa noite. Visitar textos assim já conhecidos sempre é um desafio, mas que o nosso coração esteja aberto para receber algo nessa noite. Deus, aqui nós estamos, nosso coração está ávido, nossa mente está pronta para receber a Tua palavra mais uma vez. Daquilo que é simples, torna muito significativo para o nosso coração. Torne significativo para a nossa vida. Hoje eu também te peço, cada mãe que está aqui, cada mãe que está nos acompanhando, aquelas que irão rever essa palavra, que elas sejam abençoadas, que o Senhor as revista de força, de graça, de poder, diante dessa missão que elas receberam, essa dádiva de ser mãe. Que a Tua graça perdure sobre a vida de cada mãe aqui nessa noite. Que a Tua palavra nos encontre nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Mães são inspiradoras. Seja por causa do amor incondicional que as mães geralmente têm, essa capacidade de amar sem limites, de cuidar, de proteger os seus filhos, sendo um exemplo inspirador de altruísmo, de amor, de cuidado. Mães são inspiradoras. Mães são inspiradoras por causa da sua dedicação, do seu sacrifício. Muitas mães dedicam ao cuidado do seu filho, da sua filha, exclusivamente. E enfrentam todo tipo de sacrifício que tiver que enfrentar. Conheço a história de uma mãe que, para poder ter um filho, ela queria muito ter um filho, talvez você até seja uma mãe dessa forma, passou por um tratamento rigoroso, dificílimo, se sacrificou para poder ter um filho e hoje tem um filho, mas teve que passar por um sacrifício muito grande. Mães são inspiradoras por causa da sua força, da sua determinação. Elas enfrentam os desafios, elas enfrentam a diversidade, sempre com coragem, com determinação, superam os obstáculos para poder garantir o seu futuro aos seus filhos. Hoje de manhã eu pensei em fazer uma homenagem para minha mãe, só que minha mãe faleceu há menos de um ano. E quando eu pensei em fazer uma homenagem para ela nas redes sociais, Deus falou assim com você, isso é engraçado, né, Cláudio? Agora que a sua mãe partiu, você quer fazer homenagem para ela? Não é certo isso. E eu tive que me calar e ficar quieto. Porque realmente é assim. Às vezes não, sempre nós valorizamos as coisas só quando nós perdemos. Parece uma frase pronta, mas se você não passou por isso, você vai passar um dia. Que você, sim, só valoriza algo que está na sua vida quando você deixa de ter aquilo. E não vou dizer que eu não valorizei minha mãe, de maneira nenhuma, mas eu nunca fiz uma homenagem para ela nas redes sociais. E hoje o Espírito Santo puxou a minha orelha. Falei assim, pô, você, né, como é que você vai fazer um negócio desse agora que ela partiu?
Mães são inspiradoras por causa do seu exemplo de vida. As mães, elas vão modelando a vida dos filhos. As mães, elas vão ensinando valores éticos, a importância da responsabilidade. Essas coisas nós aprendemos com mãe. Mãe influencia a sociedade. Como ela tem essa habilidade de moldar, ela molda a próxima geração. Nós somos resultado da geração que foi a nossa mãe. E vai ser assim em diante. Mães são inspiradoras por causa da sua história, como eu disse, de superação. Se você olhar para a história da sua mãe, você vai ver que existe uma história de superação. Não há nenhum de nós aqui que possa pensar diferente disso. Nós temos na Bíblia várias mães que são inspiradoras. Nós temos, por exemplo, Joquebede, você deve conhecer essa mulher, que livrou o seu filho de um genocídio. Ela pegou o seu pequeno bebê, escondeu ele por 3 meses, quando não dava mais para esconder, colocou ele num cesto, e esse cesto foi até lá onde a filha de Faraó se banhava, e você conhece então a história do grande libertador de Israel, Moisés. Você deve conhecer a história de Ana, a mãe de Samuel, que desejava muito ter um filho, mas pediu para Deus: se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar a vida desse menino completamente ao sacerdócio do Senhor. Ela abriu mão daquilo que ela mais desejava. É lógico que ela teve outros filhos depois, mas não pense que é fácil esse movimento de alguém que espera ter um filho e, quando tem, ter que liberar ele para a obra de Deus. Talvez você não conheça a história dessa mulher chamada Rispa. Rispa foi uma das concubinas de Saul. A Rispa, essa mãe, teve os seus 2 filhos enforcados. Houve um momento lá em Israel que Davi, depois que assumiu o trono, matou todos os descendentes de Saul. E, inclusive, os 2 filhos dessa concubina de Davi. Essa mulher se chamava Rispa. Ela teve seus 2 filhos enforcados, e esses 2 filhos ficaram ali enforcados para que pudesse servir de exemplo para toda a nação de Israel. E essa mulher, ela ficou ali, praticamente, dizem alguns escritores, que 3 meses ela ficou ali, olhando os seus filhos pendurados na forca, enxotando as aves de rapina e os animais que chegavam ali perto para poder devorar o seu filho. Essa história chegou até os ouvidos de Davi, e Davi se comoveu com a dedicação dessa mãe. Mandou tirar os 2 filhos dela, que estavam pendurados ali na forca, e deu para eles um enterro digno. Essa mulher não saiu de perto do filho, mesmo estando morto, a fim de que pudesse ter um sepultamento digno. Quem não conhece a mulher denominada Cirofenícia, que se aproximou de Jesus, dizendo assim: Sara, a minha filha, cura a minha filha. Mães são inspiradoras. E nós estamos diante desse texto, que é um texto muito conhecido por nós. E nós conhecemos esse texto de 2 Reis, capítulo 4, como sendo uma mulher dos discípulos de Eliseu. Isso, se você prestar atenção, essa mulher não chega diante de Eliseu só porque ela é esposa de um dos discípulos. A maior queixa que essa mulher tem é proteger os 2 filhos. Ela diz assim: eu tenho 2 filhos, e eu estou prestes a perder esse filho, porque o meu marido morreu, e eu não tenho como sustentar as minhas dívidas, eu não tenho como pagar as minhas dívidas. E olha, diante da atitude dessa mulher, dessa mãe, nós podemos aprender tantas coisas lindas, mas eu quero compartilhar. Eu separei aqui, acho que 10 coisas aqui que nós podemos aprender com ela. Mas eu quero compartilhar apenas 6 nessa noite, para que a gente possa ganhar um pouco de tempo aqui. Quero começar no 4. O que nós aprendemos com essa mãe inspiradora? Que você precisa ter um depósito diante de Deus. Você precisa ter algo depositado diante de Deus. Essa mulher, diz aqui no versículo 1, certo dia, a mulher de uns discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Essa mulher, ela não era conhecida pelo profeta. Era só o aprendiz de profeta que conhecia, mas ela não tinha um contato com Eliseu. E, bom, não sei se isso era comum na vida dos discípulos, mas esse homem morreu e deixou essa mulher sem guarda nenhuma. Isso aqui é muito importante a gente observar. Nós que somos casados,
Homens, nós precisamos ter um seguro de vida. Nós precisamos ter algo que venha proteger a nossa família quando nós faltarmos. Nós achamos que vamos durar para sempre. E eu acredito que você vai ter longos dias na sua vida. Eu desejo isso. E eu espero que seja assim. Que você viva muito tempo. Mas como pai, marido, nós não podemos deixar a nossa família num sufoco como esse. E essa mulher, ela chega diante do profeta Eliseu e ela não chega com as credenciais dela. Ela não diz, não sou eu que sigo você. Eu não tenho nada, eu não tenho nenhum depósito diante de você. Mas o meu marido tem. E você sabe que o meu marido temia o Senhor. Juntou a dor emocional da perda dessa mulher com a dificuldade financeira. E aí que nós, pais e maridos, nós precisamos cuidar da nossa família. Não vou falar para você fazer um seguro de vida tão alto que a sua mulher acha que você vale mais morto do que vivo. Esse é um perigo, né? Mas a gente tem que desenvolver essa consciência de que alguma coisa nós precisamos deixar para que eles possam recomeçar a vida. Mais uma vez eu digo, que você tenha vida longa, saúde, mas pense nisso. Essa mãe foi falar com Eliseu. Tu sabes que ele temia. E essa mãe começa a relembrar o profeta Eliseu quem era o servo que servia Eliseu, quem era o discípulo. Isso tem a ver com os depósitos que nós temos diante das pessoas, diante de Deus. As suas semeaduras, as orações, as lágrimas, a sua fé, sua dependência. Todos nós precisamos ter um depósito diante de Deus. Todos nós precisamos, assim, ver o resultado. Deus precisa ver o resultado da nossa caminhada aqui. E a nossa fé, o nosso depósito, seja de fé, seja de oração, oferta, consagração de vida, isso tudo se traduz em uma semeadura de fidelidade a Deus. Então essa mulher, quando foi diante do profeta, essa mãe, ela requereu o depósito que o marido dela tinha diante de Deus. Nós precisamos ter um depósito diante de Deus. Sua confiança, sua fé, sua constância, suas lágrimas, seu louvor, sua adoração, isso tudo se constitui em um depósito que nós estamos colocando diante de Deus. E ela fala assim, aquela mãe fala assim, eu não estou indo diante de você, profeta, com uma lógica humana. Eu não estou indo diante de você para aproveitar de você uma oportunidade. Eu estou aqui diante de você para lembrar que o meu marido, o pai dos meus filhos, era um homem temente a Deus. Ele tinha um depósito. Ela não podia usar o nome dela. Ela não podia usar os feitos dela. Mas ela usou do marido. E talvez você esteja aqui e você não tenha uma semeadura diante de Deus. Você não tem um depósito diante de Deus. Mas talvez a sua mãe tenha. Talvez sua mãe seja aquela mãe com os joelhos marcados de oração por você. Ah, eu não tenho uma mãe que orou por mim. Talvez você tenha uma avó. Talvez você tenha um vô. Talvez você tenha alguém que intercedeu por você. Então, quando a gente não tem um depósito diante de Deus, a gente recorre àquele que tem. Então, por exemplo, Jacó foi falar com Deus. Ele invocou o nome de Deus, não em nome dele, porque naquele momento ele não tinha nenhum depósito diante de Deus. Mas ele falou assim, tu és o Deus de Abraão e de Isaque. Eu estou lembrando o Senhor que os meus antepassados têm um depósito do Senhor, diante do Senhor. Então, por favor, me atenda. Essa honra de você lembrar das pessoas que intercederam por você, dessas pessoas que têm um depósito diante de Deus. Isso aqui faz um movimento muito especial no mundo espiritual. Depósitos movem o mundo espiritual. E essa mãe chegou diante de Deus e falou assim, eu não tenho nada para te apresentar, sacerdote, profeta, mas eu quero te lembrar que o meu marido, o teu servo, temia a Deus. O que nós aprendemos com essa mãe inspiradora? Que milagres sempre começam com coisas que não são percebidas na nossa vida. Então, ela vai, em nome do marido falecido, ela diz para o profeta, nós perdemos tudo, ela estava num desespero profundo, a alma dela estava amargurada. Sabe aquele negócio que de vez em quando a gente passa de sensação de perda, mais perda, mais perda, perdeu o marido, perdeu as finanças, agora não conseguia sustentar a sua palavra,
Tipo assim, passa amanhã que eu vou te pagar. Amanhã não acontecia. Passa depois de amanhã que eu vou te pagar. Não acontecia. Até que chegou um momento que o credor falou assim, então eu vou levar os seus 2 filhos. Você já combinou comigo várias vezes que ia pagar e você não pagou. Então, eu vou levar os teus filhos. E então, o profeta faz essa proposta para ela. Parece até absurdo, né? Como é que eu posso te ajudar? O que você tem em casa? Imagina, quando a gente vai diante de Deus para pedir alguma coisa, é porque a gente primeiro investigou aqui e falou assim, eu não tenho isso. Está me faltando isso, Deus. Mas aí o profeta fala, o que você tem em casa? Isso daqui é uma reflexão que a gente tem sempre que fazer. Eu não sei mais o que faço para ajudar casais. A gente ora, a gente apresenta soluções de terapia, terapêuticas. Tem gente que já passou por tanto curso de casais e não melhorou ainda. E eu penso que é hora de você olhar para o seu casamento melhor. O que tem o seu casamento? O que tem dentro da sua vida conjugal? Como vocês começaram a vida? Como vocês venceram as dificuldades? Por que vocês se apaixonaram um pelo outro? Por que vocês decidiram construir uma família? São coisas que a solução do problema da sua vida familiar já está dentro da sua casa, já está dentro do seu relacionamento. O milagre começa com aquilo que já está dentro da nossa casa, dentro do nosso... E às vezes são coisas despercebidas. Talvez lá no começo, você, mulher, se encantou com o seu marido porque ele era um homem corajoso, batalhador. Você via a garra dele, você conseguia entender como ele te protegia, como ele te dava segurança. Talvez, homem, você se apaixonou por essa mulher porque você percebeu o quanto ela é cuidadosa com você, o quanto ela era amorosa. Mas é lógico que vai passando o tempo, essas coisas que eram incomuns porque a gente não convivia, elas passam a ser comuns e até elas passam a perder o seu valor de tão comum que é. O profeta diz para aquela mulher, o que você tem em casa? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. O que tem na minha vida? O que tem na minha casa? Outra coisa que aprendemos com essa mulher, com essa mãe. Primeiro, você olha o que está funcionando na sua vida. Depois, você olha o que está funcionando na vida dos outros. Então, aquela mãe para pensar o que ela tem dentro de casa. Ela para refletir. E ela se lembra então que ela tem um pouco de óleo. E é como eu disse. Veja que o profeta não diz assim, vai procurar fulano, vai procurar Beltrano, vai olhar fora da sua casa. Ele diz primeiro, olhe para o que você já tem. Olhe para o que está funcionando em você. Depois você vai olhar para os vizinhos. Então ele diz, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Veja primeiro o que está funcionando na sua vida. Depois você vai ver o que está funcionando fora da sua vida. O que você tem? Eu imagino, né? Vai pedir emprestado. Todo mundo sabia que essa mulher devia, né? E aqui não foi buscar um tapoer, uma vasilha de plástico. Ela foi pedir emprestado um azeiteiro, uma botija, um recipiente próprio para conter o azeite. Quantos não ela recebeu? Provavelmente vários. Mas ela foi pedir emprestado de novo. E a Bíblia diz que ela conseguiu vários. Vários. Outra coisa que nós aprendemos com essa mãe inspiradora, que Deus dá mais crédito para as vasilhas vazias do que para as vasilhas cheias. Me parece que é isso que Deus faz. Sabe quando a gente chega diante de Deus e fala assim, Deus, chega, não aguento mais. Não dá mais. Parece que nesse momento existe uma autorização do céu para o Deus vir com interferência divina sobre a nossa vida. Até onde a gente pode, a gente vai se virando. Até onde a gente consegue, a gente vai lutando com as nossas próprias forças. Mas chega um momento que a gente diz, eu estou cheio. Eu estou cheio. Será que essa mãe estava cheia de alguma coisa? Amargura, ressentimento.
preocupação com os filhos, desespero. Eu não sei o que eu vou fazer mais. Nosso esforço tem que ser um esforço de ter sempre lugar para Deus fazer mais. Porque Deus valoriza aquilo que está vazio para poder preencher. Eu já disse isso, estou cheio disso. Eu já disse isso. Já disse. E quando a gente está nesse lugar, não tem mais espaço para Deus colocar coisas novas, fazer coisas novas. Deus espera que a gente se esvazie, para que Ele possa colocar mais, para que Ele possa aplicar mais, para que Ele possa fazer mais. Outra coisa que nós aprendemos aqui, nessa mãe inspiradora, precisamos multiplicar essa capacidade de receber. Então, peça muitas vasilhas. À medida que a gente vai recebendo um enchimento da parte de Deus em uma área da nossa vida, deixe que isso encontre outras áreas vazias. São várias áreas que nós temos na nossa vida que precisam ser preenchido com algo novo da parte de Deus. Então, Deus preencheu, você diz, Deus, eu estou vazio nessa área, me encha. Então, Deus te enche naquela área e você deixa outros espaços na sua vida, outras vasilhas para Deus ir enchendo. Seja um aprendiz. Diz, Deus, eu estou pronto nessa área para o Senhor me encher. Mas a hora que o Senhor encher essa aqui, ó, tem essa daqui também, tem essa aqui também, Senhor. Mas não esqueça disso. A gente vive numa sociedade que foi detectada por Jesus, que é uma sociedade cheia. Jesus falou isso há muito tempo atrás. Ele disse assim, ó, eu vim aqui cantando e celebrando junto com vocês. E vocês não celebraram comigo. Outra vez eu vim aqui com lamento e vocês não prantearam comigo. É uma geração que está cheia. Não tem mais espaço para Deus fazer nada, porque ela está cheia. Deixe lugar para Deus preencher na sua vida. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto. Cuidado com quem entra na sua vida em momentos em que você está vazio. A gente acabou de aprender que a gente tem que deixar, assim, esses lugares vazios têm que ser preenchidos por Deus. Deus não vai encher a sua vida, colocar coisas na sua vida se ela já estiver cheia. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque o sentimento de estar vazio abre oportunidade para pessoas se aproximar de nós. E aí, então, revelar as nossas carências, nossas dificuldades, isso pode prejudicar demais a nossa vida. Cuidado quem você deixa entrar na sua vida no momento que você está se sentindo vazio, porque esse é um momento de vulnerabilidade, é um momento que você está fraco. E, de repente, você pode deixar uma pessoa entrar sem fé. Ela vai dizer assim para você, está vendo? Eu já tinha te falado que esse negócio não ia dar certo. Eu já tinha te falado que, assim, esse negócio de Deus, de esperar em Deus, cara, você tem que fazer mesmo, vai lá e faz. Cuidado quem você deixa entrar na sua vida quando você estiver em momentos de vazio na sua vida. E para terminar, essa mãe inspiradora, a gente observa que Deus abençoa, mas Deus abençoa com finalidades. Deus nunca vai nos abençoar sem ter uma finalidade, sem ter um objetivo. Então essa mãe corre diante do profeta e diz assim, profeta, minha casa está cheia de vasilha com óleo. E ele diz assim, esse milagre, essa bênção, é para você fazer duas coisas. Primeiro, você paga o que você deve. Segundo, vive com o que sobrou. Você vai poder viver bem com seu filho, com seus filhos, com aquilo que sobrou na sua vida. Irmãos, Deus está numa temporada de nos abençoar, mas Ele vai te abençoar com finalidade. Nenhuma bênção chega até nós sem ter a finalidade. E talvez a grande, não gosto muito de usar essa palavra, chave, ou grande start, ou a grande inspiração na nossa vida, é que quando Deus nos abençoa, Ele vai abençoar a gente com a finalidade de abençoar outras pessoas. Observe que, por que Eliseu fez o que fez? Porque ele recebeu de Elias. Se Eliseu não tivesse recebido de Elias, ele não teria passado para frente aquilo que recebeu. Elias treinou Eliseu, mas Eliseu treinou uma porção. Não retenha aquilo que Deus está te dando. Deixe
ir para outras vidas. Não retenha conhecimento, não retenha informação, não retenha o amor, não retenha a misericórdia. Nós precisamos entregar para as pessoas aquilo que nós já estamos recebendo. Se você está recebendo misericórdia, manifeste misericórdia. Se você está recebendo esperança, força, manifeste esperança e força na vida dos outros. Deus sempre vai nos abençoar, já com finalidades pré-existentes. Para essa mãe disse, paga o que você deve e viva com o que sobra. Eu não sei qual é a finalidade que Deus está trazendo essa bênção na sua vida, mas ela tem uma finalidade. Mães, que Deus abençoe sua vida. Sua vida é uma inspiração, pode ter certeza disso. Talvez seu filho, sua filha não valorize todo o seu cuidado, todo o seu apreço. Mas eu não tenho dúvida de que você é uma mãe de muita inspiração aqui na terra. Que Deus te abençoe com força, com graça. Que você seja essa mãe que vai interceder. Interceda pelo seu filho, pela sua filha. Interceda pela sua casa. Não se cale. Se você não tem um depósito diante de Deus, como essa mulher não tinha, ela foi em nome do marido falecido. Vai em nome do seu avô, da sua avó. Vai em nome de alguém que compartilhou a fé com você. Se você não tem ninguém, faça como os antigos fizeram. Eu estou orando em nome de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aliás, nós não vamos diante de Deus sem a gente primeiro não apresentar o nome de Jesus. Ele é o pioneiro do nosso relacionamento com Deus. Fique em pé. Quero orar com você nessa noite. Feche os seus olhos. Este é um tempo em que Deus quer nos encher. Se você é alguém que tem dito, eu estou cheio, reveja esse pensamento hoje, por favor. Mas diante de Deus, nesse momento, nós declaramos que nós estamos vazios. E te pedimos, Deus, que o Senhor nos encha com o Teu Espírito, nos encha com a Tua força, nos encha com a Sua coragem, nos encha com a Sua presença, Pai. Hoje aqui neste culto, nós recebemos o azeite divino, o Espírito Santo de Deus, que se move em nossas vidas. Que a nossa vida seja cheia da Sua graça, que a nossa vida seja cheia do Seu amor. E Deus, nós queremos sempre ser aptos para receber. Nossas vasilhas vazias nunca vão acabar, Senhor. Nós não saímos das nossas casas, ó Deus, para brincar de ser crente, para um programa de domingo. Nós temos a nossa casa hoje para sermos cheios da Sua palavra, cheios do Senhor, cheios do Seu Santo Espírito, Senhor. Ó Deus, há lugares na nossa vida que nós precisamos da Sua mão. Há lugares na nossa vida que nós precisamos da Sua direção, Pai. Há lugares na nossa vida que nós precisamos da Sua proteção, Pai. Hoje, Espírito Santo de Deus, venha e nos encha. Venha e encha a vida das mães. Que elas sejam aptas nesse tempo a orar, a interceder pela sua casa, a continuar amando incondicionalmente seus filhos, suas filhas. Que o Senhor hoje lhes dê uma graça poderosa sobre a vida de todas as mães, sobre a nossa vida. Nós oramos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Sua semana seja abençoada, sua semana seja cheia dos movimentos divinos, dos movimentos de Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cante essa canção, nós vamos nos despedir de você na nossa recepção.